Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão, 18 de junho de 2022, teremos 10 palpites. Dia de grade cheia, bons jogos, partidas na Noruega, nos Estados Unidos, no Campeonato Brasileiro e muito mais. Então, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Sparsborg e Strømsgodset, jogo ali pela primeira divisão da Noruega, onde a gente tem o Strømsgodset ali em quarto com 17 pontos e o Sparsborg ali em sétimo com 13 pontos. Duas equipes com boas médias de gols e um campeonato que tem uma tendência altíssima nesse quesito. Até porque o Sparsborg nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Stroms, que eu vou chamar assim, nos últimos 5 confrontos, em todos eles, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas, também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação muito boa para uma competição que já tem uma tendência de gols muito altas e duas equipes que vêm com a boa média. O Stroms já marcou 16 e tomou 15, o Sparsborg já marcou 17 e tomou 11. São duas equipes que marcam e tomam muitos gols e estão na parte de cima da tabela. Mostram que atacam, que tem um poderio ofensivo muito bom, mas que também vem tomando alguns gols. O Stroms já pode encostar ali para tentar entrar na fase de competições europeias, mas joga fora de casa contra a equipe do Sparsborg, que vem de uma derrota em amistosos, mas que no último jogo contra o Jerry acabou metendo 5-0 pelo campeonato nacional. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Kristiansund e Bodo, outro jogo dessa Elite Serie A em primeira divisão norueguesa, que a gente tem o Bodo ali em oitavo com 13 pontos e o Kristiansund ali em 16º, o último colocado com apenas 1 ponto. Jogo de equipes em momentos bem opostos, mas ainda assim um jogo para gols, até porque o Kristiansund nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Bodo nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 desses jogos também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,56 e a gente está falando de um Bodo, atual campeão aqui da Noruega, que fez bons jogos na Conference League, não começou tão bem essa temporada no Campeonato Nacional, é apenas o oitavo, a 9 pontos, na verdade a 11 pontos do Lillestrøm, mas é uma equipe forte, uma equipe que faz e toma muitos gols e pode chegar ali na parte de cima da tabela. Pega o Kristiansund, que em 7 jogos fez apenas 1 ponto, a equipe teve apenas um empate e 6 derrotas, uma equipe muito fraca nesse momento da competição e já tem 14 gols marcados contra 5 sofridos. O Bodo deve vir como favorito porque já tem 18 gols marcados e 14 sofridos, mas pela oscilação que a equipe vem tendo nos últimos jogos, isso pode favorecer bastante a gente no mercado de gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Seattle e Los Angeles, jogão ali na MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste Los Angeles em primeiro com 29 pontos, Seattle em sétimo com 19 pontos. Duas equipes fortíssimas, mas bem fortíssimas mesmo, desse campeonato norte-americano e um outro campeonato para gols, até porque o Seattle nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais no placar. Já o Los Angeles nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, 3 partidas tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso o nosso palpite para esse jogo lá em Seattle vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,78, uma cotação excelente para o Los Angeles. Uma das melhores equipes desse campeonato norte-americano, sempre faz campanhas bem consistentes. Nessa temporada já é líder da
Conferência Oeste com 29 pontos, 29 gols marcados e 16 sofridos, e pega o Seattle, primeiro time ali no limite de playoffs, que tem 19 pontos. É uma equipe muito forte, campeão da Champions League da CONCACAF, é uma equipe muito boa ali no cenário norte-americano, também faz campanhas bem regulares nas últimas temporadas. Nessa temporada tá ali nos playoffs, mas precisa vencer para fugir mais de Houston, de Minnesota e de Colorado, que vem chegando muito perto. Então um jogo muito importante, principalmente para o Seattle, que joga dentro de casa, um jogo que vale muito, porque joga contra o Los Angeles, a primeira equipe ali da Conferência Oeste, que pode dar uma moral muito grande, mas a equipe de Los Angeles também é muito forte e isso favorece o mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Los Angeles e Portland, outro jogo dessa MLS, onde a gente tem aqui pela Conferência Oeste Los Angeles Galaxy em quinto com 23 pontos e o Portland pela mesma conferência em 12º com 15 pontos. Outro jogo que eu vejo com uma boa tendência para o mercado de gols, até porque o Los Angeles Galaxy nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais. Já o Portland nos seus últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todas essas partidas sempre 3 gols ou mais, jogos muito movimentados, com partidas finalizando até em 5-2. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,69, uma cotação muito boa também para um Galaxy que já está ali na faixa de playoffs com 23 pontos, precisando vencer para chegar no seu concorrente direto ali da cidade de Los Angeles, e pega um Portland que vem ali muito mal na competição nesse momento, é o 12º com 15 pontos, mas caso vença pode encostar muito ali na faixa de playoffs e engatar uma sequência e entrar nessa faixa que dá vaga na próxima fase do campeonato norte-americano. São duas equipes que fazem e tomam muitos gols, isso fica muito evidente nos últimos jogos, tanto do Galaxy como do Portland, mas quando essas equipes se enfrentam, a tendência de gols é gigantesca. Nos últimos 5 jogos a gente teve um 3-1 pro Galaxy, 2-1 pro Galaxy, 4-1 pro Galaxy, 3-0 pro Portland e 5-2 pro Portland. Ou seja, são sempre jogos muito movimentados, independente de quem ganha, placares muito elásticos, e eu acredito que pela necessidades e objetivos dessas equipes na competição, esse jogo não deve ser diferente. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,69 é o nosso palpite para Los Angeles Galaxy e Portland Timbers. Passando agora para Cuiabá e Ceará, jogo do nosso campeonato brasileiro, que a gente tem o Ceará ali em 15º com 15 pontos e o Cuiabá em 18º com 12 pontos. Duas equipes ali na parte baixa da tabela e duas equipes que têm uma boa média de gols, apesar de ser um campeonato bem truncado. Mas o Cuiabá nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Ceará nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos e únicos 3 confrontos, 2 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo na Arena Pantanal vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,56, uma cotação excelente para o mercado de over 1,5. E a gente está falando de um Ceará que precisa vencer para sair, para fugir mais ainda dessa zona de rebaixamento, até porque a equipe está a apenas 2 pontos do primeiro time, que é o Atlético Goianiense hoje. Já o Cuiabá precisa vencer para sair dessa zona incômoda. Caso vença, depender de uma combinação de resultados, ainda não pode sair dessa zona do Z4. Mas é um jogo importantíssimo, até porque está pegando um concorrente direto no momento, precisa pontuar, precisa fazer o dever dentro de casa contra a boa equipe do Ceará, que vem ali com troca de comando técnico depois da saída do Dorival, mas que ainda assim é uma equipe ajeitada, que vem sempre fazendo bons jogos. A mesma coisa com o Cuiabá, mesmo não tendo bons resultados nas últimas partidas. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Cuiabá e Ceará. Passando agora para New York Red Bulls e Toronto, outro jogo dessa MLS,
Mas agora aqui pela Conferência Leste, que a gente tem o Red Bulls ali em quarto com 23 pontos e o Toronto em 12º com 15 pontos. Outro jogo com outra tendência muito boa de gols, até porque o New York Red Bulls nos últimos 5 jogos em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o Toronto nos últimos 5 confrontos em 4 dessas partidas também marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos em 4 dessas partidas, tanto o Toronto como o New York Red Bulls marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 2,08. O mercado está aqui esperando que seja um jogo para ambas não marcam, mas sinceramente eu não consigo ver isso, porque a gente está falando de um Red Bulls que está ali em quarto lugar, 3 pontos do líder, marcando 24 gols e tomando 17, uma equipe que toma muitos gols. Para quem está ali em 15 jogos, tomar 17 gols, eu acho uma média alta. E pega um Toronto, que tem uma média altíssima de gols sofridos, são 27 no campeonato, mas tem uma boa média de gols marcados, são 21 até o momento. E quando essas duas equipes se enfrentam, a gente sempre tem jogos muito movimentados. Dos últimos 5 jogos, apenas uma dessas partidas que acabou 2-0 para o New York Red Bulls, a gente não teve o ambas marcam. Nos outros jogos, sempre o Toronto sempre deixa um golzinho, sempre consegue um empate ou acaba perdendo o jogo. Ou seja, é um jogo sim para o mercado de gols, é bom também ficar de olho no over 2,5, mas pelo que o Toronto precisa fazer para sair dessa zona incômoda e seus últimos jogos vem demonstrando que a equipe vem numa boa sequência, e o New York que vem de uma derrota para o Charlotte, mas é uma equipe muito forte, uma equipe que faz muitos gols e que toma muitos gols também, eu acho que o ambas aqui deve ter uma prevalência, mesmo o mercado não esperando essa tendência toda. Mas o nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam, odd na casa de 2,08. Passando agora para Montreal e Austin, outro jogo dessa MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Austin em quarto com 24 pontos e pela Conferência Leste o Montreal em terceiro com 23 pontos. Duas equipes ali na faixa de playoffs em suas conferências e, claro, jogo para gols, até porque o Montreal nos últimos 5 confrontos em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Austin nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque é a segunda temporada do Austin na MLS, mas pelo que as equipes vêm desempenhando nos últimos jogos e pela posição delas em suas conferências, eu acho que é um jogo para gols. Então por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Porque a gente está falando de um Austin em sua segunda temporada na MLS, com já 28 gols marcados e 18 sofridos, a 5 pontos do líder Los Angeles ali na Conferência Oeste, contra o Montreal, que já é o terceiro na sua conferência a 3 pontos do líder, tem 23 pontos somados, 28 gols marcados, mas tomou 26. Ou seja, são duas equipes com poder ofensivo muito forte, mas que também deixam muito a desejar no seu sistema defensivo, principalmente a equipe da casa, que já tem 26 gols sofridos. E contra uma equipe forte, que é o Austin, nesse momento eu acredito que deve ter mais ainda essa predominância de gols nessa partida. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Montreal e Austin. Passando agora para Chicago e DC, outro jogo dessa MLS, onde a gente tem pela Conferência Leste o DC em 13º com 14 pontos e o Chicago em 14º com 11 pontos. As duas piores equipes dessa Conferência Leste, mas ainda assim eu vejo o jogo com a tendência de gols, até porque o Chicago nos últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o DC nos últimos 5 confrontos, em 4 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 3 dessas partidas também tivemos 3 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,81, uma cotação excelente para as duas piores equipes da competição. Mas que a gente tem que olhar para um lado. O DC, caso vença, vai ali a 19 a 17 pontos e fica muito próximo da faixa de playoffs. O Chicago, caso vença, encosta no adversário e se engatar uma sequência, pode encostar ali na faixa de playoffs. São duas equipes fracas no momento? São, mas é um jogo da redenção, um jogo que pode botar as duas equipes de volta aos trilhos.
São duas equipes que no momento têm mais gols sofridos do que marcados. O DC tem 23 gols sofridos contra 17 marcados e o Chicago tem 20 sofridos e 13 marcados. Apesar de ter uma sequência negativa, eu acredito que são duas equipes que podem chegar. São duas equipes que sempre fazem campeonatos ali bem perto da faixa de playoff, sempre dando trabalho, sempre chegando. E para esse campeonato, apesar de estarem nessa posição, eu acredito que podem fazer mais. E é um jogo de duas equipes, até o momento, na minha visão, equilibradas, porque não estão bem. Vem de derrotas o Chicago para o Toronto e o DC para o New York. Então um jogo para voltar aos trilhos e quem sabe continuar uma alavancagem e chegar ali na faixa de playoffs. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Dallas e Vancouver. Outro jogo dessa MLS que a gente tem pela Conferência Oeste, o Dallas em segundo com 25 pontos e o Vancouver ali em 11º com 17 pontos. Dallas jogando em casa com uma boa sequência, então o mercado de gols aqui tem uma predominância, até porque a equipe da casa nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Vancouver, nos últimos 5 confrontos, em 4 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 4 dessas partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, uma odd excelente para um jogo que tem uma predominância de mais de 3 gols para lá. Porque a gente está falando de um Dallas com 24 gols marcados e 13 sofridos, vice-líder da Conferência Oeste, apenas a 4 pontos do líder, contra um Vancouver, que vem ali na parte baixa da tabela com 17 pontos, mas caso vença, pode até entrar na faixa de playoffs. Então, um jogo extremamente importante para as duas equipes, jogo que pode mudar a vida do Vancouver e que também pode auxiliar bastante o Dallas na caça ao Los Angeles e manutenção ali na faixa de playoffs. E os últimos resultados dessas equipes também, galera, mostram muito essa tendência de gols. O Dallas nos últimos 5 jogos sempre teve no mínimo 3 gols em suas partidas. O Vancouver também nos últimos 2 jogos, principalmente, teve essa predominância e quando se enfrentam apenas um jogo, não teve no mínimo 3 gols ou mais. A gente está indo aqui para sair 2, para não perder e não ganhar, mas caso saia o terceiro, coisa que eu acho bem plausível para essa partida, aí sim a gente vence. Então por isso a gente vai na segurança, mas eu vejo um jogo para mais do que 2 gols. Mas mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para a última partida do dia, Real Salt Lake e San José. Jogo também dessa MLS, onde a gente tem pela Conferência Oeste o Salt Lake em terceiro com 25 pontos e o San José ali em 13º com 15 pontos. Salt Lake jogando dentro de casa, tudo para fazer um bom resultado contra a equipe parte de baixo da tabela. Lembrando também que o Salt Lake nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos, em 3 partidas, tivemos o Salt Lake marcando gols e sofrendo gols no mesmo jogo. Já a equipe do San José nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos ambas marcam no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos em 4 deles, na verdade, tivemos o San José marcando e o Real Salt Lake marcando. Em apenas um desses jogos, que foi em 2020, o Salt Lake não conseguiu marcar. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, tendo em vista a perspectiva das duas equipes, vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,67, uma cotação muito boa para um Salt Lake que já tem 18 gols marcados, mas por incrível que pareça, tem 19 sofridos. É terceiro colocado na Conferência Oeste, tem 25 pontos, mas tem mais gols sofridos do que marcados, o que dá uma atenção muito grande, mostra que a defesa é muito vazada. Pega um San José que tem 32 gols sofridos, mas tem 25 gols marcados. É uma equipe que está ali em penúltimo, mas tem ataques melhores que praticamente mais da metade das equipes que estão à sua frente. Ou seja, é um jogo para ficar de olho. O San José toma muitos gols. O Salt Lake está ali na parte de cima da tabela, mas o Salt Lake também toma muitos gols, tanto que já tem mais gols sofridos do que marcados. E o San José tem mais gols marcados que muitas equipes que estão à sua frente. Ou seja, essa série
de fatores, combinada com esse grande movimento nos últimos jogos entre essas equipes, onde a gente teve um 4x3 pro São José, um 4x3 com o Salt Lake, um 2x1 pro São José, um 5x2 também pro São José, mostra que é um jogo sim para o ambas marcam, mesmo o São José estando numa posição muito cômoda na competição. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!